A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com mais um review rápido e objetivo. Hoje estamos aqui com um comentário bíblico de Atos, da editora Chamada da Meia-Noite. Esse livro aqui é a primeira edição, lançado em 2023, lançamento da editora Chamada. Deus usa pessoas comuns como nós. Identificamos-nos facilmente com as pessoas retratadas em Atos, porque Lucas nunca nos permite esquecer a humanidade delas. É impossível confundir Pedro ou Paulo com personagens fictícios. Nenhum romancista antigo jamais criou homens cujas vidas fossem caracterizadas por contradições tão dramáticas. Um homem comum, impetuoso e fanfarrão que se transforma da noite para o dia em um ancião estadista, o perseguidor mais infame de um movimento que se desenvolve em seu mais proeminente defensor. Lucas tem atraído leitores há 2 milênios para as aventuras apostólicas simultâneas desses dois judeus do século I depois de Cristo, que, embora sendo tão diferentes, compartilhavam de uma mesma visão e serviam o mesmo Messias. Aqui o comentário bíblico de Atos da editora Chamada. O autor é um judeu. Esse livro aqui é escrito por um judeu messiânico, com foco especial no contexto judaico das primeiras 3 décadas da igreja primitiva. Vamos estar dando uma olhada aqui no sumário. Ele é dividido em 3 partes. Temos aqui a primeira parte, o testemunho em Jerusalém; a segunda parte, o testemunho na Judéia e em Samaria; e a terceira parte, o testemunho até os confins da terra. O primeiro capítulo, começando em Jerusalém. 2, o nascimento da igreja. 3, o milagre no templo. 4, aqueles apóstolos irreprimíveis. 5, oposição interna e externa. 6, o testemunho de Estevão. 7, o testemunho de Filipe. 8, o chamado de Saulo. 9, Pedro abre uma porta nova. 10, quem deixou entrar todos esses gentios. 11, os apóstolos desacorrentados. 12, a primeira viagem missionária. 13, de uma seita judaica a uma igreja universal. 14, a segunda viagem missionária. 15, a terceira viagem missionária. 16, Paulo em Jerusalém. E 17, Paulo em Cesareia. Ainda tem mais. 18, aventuras apostólicas no caminho para Roma. 19, até os confins da terra. Temos aqui apêndice 1, 2, 3, bibliografia, índice de textos bíblicos. Temos aqui mais de 590 páginas de conteúdo, mas no total ele vai mais do que 600. No total ele tem mais de 600 páginas. Só muito conteúdo. Está dando uma olhada aqui por dentro. Prefácio dos editores. Interessante o que ele diz aqui. O livro de Atos representa a transição bíblica do judaísmo para o cristianismo. Ele constitui o relato biográfico dos primeiros cristãos e o registro de suas empreitadas evangelísticas. O seu cenário inicial, como Stevens tão eficientemente demonstra, é totalmente judeu. Todavia, à medida que a história se desenvolve, ocorre o avanço do cristianismo no mundo gentil do Império Romano do primeiro século. A expectativa do iminente retorno de Jesus foi contrabalançada por seu comissionamento dos discípulos para evangelizarem o mundo. Portanto, no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos um esforço contínuo e dedicado de pregar o Evangelho, ganhar os perdidos e edificar a igreja. Lucas continua a calcular o número de convertidos até não conseguir mais contá-los. Ao mesmo tempo, fica claro que esses primeiros seguidores de Cristo estavam aguardando o seu retorno a qualquer momento, vendo em retrospectiva
talvez fosse esse o motivo de eles terem sido tão bem-sucedidos. A igreja hoje faria bem em manter essa mesma ênfase dupla. É muito interessante a espera deles ali, a crença deles de que a qualquer momento Cristo poderia voltar. Parecia que fazia com que eles trabalhassem bastante pela obra de Deus, com amor, com dedicação. Temos aqui o prefácio do autor, a introdução, contexto de Atos, autoria de Atos, o homem Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, data de composição, as fontes de Lucas, o propósito de Atos, propósito histórico, propósito teológico, propósito apologético, propósito biográfico, tema e estrutura de Atos. E aí começa a parte 1. Temos aqui um bom conteúdo logo na introdução. Vou ler aqui um trecho do capítulo de número 2 de Atos, o nascimento da igreja, está ali na página 73 em diante. Vem com marcador de texto. Todo livro, todo comentário bíblico da editora Chamada, eles mandam esse lindo marcador de texto aqui, caracterizado conforme a capa do comentário. E aqui nos diz, sim, a descrição dessa manifestação por Lucas lembra a descrição da glória de Deus, a Shekinah, manifestada no Monte Sinai, Êxodo 19:18, e a nuvem que preencheu todo o templo em sua dedicação, segundo Crônicas, capítulo 5, 13 a 14. O Espírito Santo estava uma vez mais se manifestando gloriosamente no meio de Israel. O derramamento do Espírito Santo de Deus no Pentecostes teria sido profundamente apreciado pelos receptores de Deus. O aniversário do dom divino da Torá era o momento mais eloquente para a revelação do Espírito Divino. Era de fato a sequência lógica para a experiência do Sinai. O Deus que havia se aproximado no Sinai se aproximara ainda mais agora, habitando o interior dos cristãos com o seu Espírito. Essa presença do Espírito no Pentecostes foi marcada por 3 sinais similares, também experimentados no Sinai: vento impetuoso, fogo e sons sobrenaturais. Em Atos 2, 1 ao 3, Lucas descreveu o vento e o fogo, e em Atos 2, 4, o autor começara a sua descrição dos sons sobrenaturais ocorridos nesse Pentecoste. O resultado do derramamento do Espírito foi que os apóstolos adquiriram a capacidade sobrenatural de se comunicarem em outras línguas, a saber, línguas conhecidas e inteligíveis. O que Lucas quer dizer quando relata que os apóstolos falavam segundo o Espírito lhes concedia que falassem? Não é que o próprio Espírito estivesse falando, mas que ele estava lhes dando a capacidade de falar. A partir desse ponto, os apóstolos receberam poder para serem as testemunhas que Cristo havia comissionado. Naquele Pentecostes, pode-se dizer que, de fato, houve algo novo debaixo do sol. Os presentes naquele festival testemunharam o nascimento da igreja, o começo de uma nova era. Daquela ocorrência em diante, todos os que criam em Jesus passariam a ser permanentemente habitados pelo Espírito, unidos para sempre com Cristo e uns com os outros. Tá, irmãos, o comentário bíblico de Atos dos Apóstolos, escrito por um judeu messiânico, da editora Chamada. E se lhe foi útil, deixa aí um like, passa a seguir o meu canal. Vou estar trazendo mais review de comentários da editora Chamada, pois eu mesmo procurei algumas vezes aí no YouTube e pouquíssimos os vídeos sobre
os livros e os comentários da editora Chamada, que são, aliás, muito bons, para quem aí é pré-tribulacionista. Tem muitos livros bons acerca do arrebatamento, acerca da volta de Cristo. 1ª e 2ª Tessalonicenses, o comentário da editora Chamada é muito bom, tá? Então, se você gostou, curtiu, me ajude aí, siga o canal, me incentive, tá bom? Deus abençoe você.